Escolhi o prédio mais alto da cidade, onde teria certeza que depois que eu subisse na parte cortando os céus, ninguém me impediria. Um homem bem vestido em locais de negócio seria apenas um funcionário passando despercebido. Ninguém se preocupou quando eu entrei pela porta da frente. Procurei elevador e subi com os outros. Nem sequer olharam dentro dos meus olhos e perceberam o quanto eu estava desconcertado. Saí logo em seguida, entrei no escritório acima dos outros, coloquei na porta, em minhas costas, uma cadeira, impossibilitando que alguém entrasse facilmente, e abri a janela. Foi quando me aproximei da sacada e o vento tentou me empurrar. Examinei as movimentações abaixo e todas pareciam formigas. Estavam sendo muito mais fácil do que eu imaginei. Coloquei o primeiro pé. O outro foi arrastando logo em seguida. O sol não estava quente. O quanto eu me preocupei, coisas ficaram borbulhando na minha mente. Então eu ouvi a voz dentro da sala. Não se movimente mais. Eu sei que você é uma boa pessoa e não precisa fazer isso. Por favor, me ouça. Tentei olhar e não tinha ninguém próximo, mas a voz estava ali e me deixou um pouco aflito. Não queria que tudo acabasse como um louco, pois sei muito bem o que estava fazendo. Eu não preciso? Por que não? Quem é você? E pare de se esconder. Coloquei o segundo pé para dentro do escritório, quando o vento ficou um pouco mais forte e uma aglomeração de formigas. Tinha certeza que não havia ninguém no momento em que tranquei a porta. Porém apareceu um homem bem vestido, certamente responsável por este prédio, um sujeito com olhos frios, expressando calma e paciência. Não era a primeira vez que estava lidando com situações ao extremo. Sua preocupação levantou suas mãos e parecia controlar os meus nervos de forma que tentava amenizar o que eu estava passando. Em contrapartida, aquele timbre ficava estremecendo e comunicando como se não consigo ver pessoas tristes e fazendo besteira, disse ele com tanta aflição, desgosto no seu rosto que me deixou um pouco. E ele parou de caminhar em minha direção. A forma lenta calculista interrompeu a maneira que eu estava rastreando o seu corpo em minha direção. Quando voltei para a janela, já não estava mais soprando, e carros de polícia estavam na calçada. A porta começou a sacudir distante de nós dois, e ele recorreu a apelar, falando sobre os meus filhos, a minha esposa, fixando na aliança do meu dedo, dizendo que as pessoas precisavam de mim. Apesar dos momentos ruins, eu tinha tudo que qualquer sonho na vida: um bom emprego, crianças saudáveis, exemplares, esposa dedicada e que me amava. Observando suas palavras, me senti péssimo, como eu nunca estivesse valorizado tudo que eu tive na vida, que foi suficiente apenas reclamando. Sei que nem sempre conselhos conseguem preencher o vazio que alguém tem dentro da alma. Algo absorvendo tudo de bom, e desta vez o homem estava no meio, bem mais próximo do que antes, de sua forma invasiva de rastejar. Com as órbitas oculares quase lacrimejando um desespero, dizendo que já viu todo tipo de coisa ruim, e que não poderia deixar uma pessoa boa fazendo uma desgraça dessa. A maneira que dizia parecia me conhecer talvez melhor do que eu mesmo. Apesar dos esforços desse cara, eu estava pronto. Muito bom criar esperanças, ouvir palavras de alguém que se importou com os meus sentimentos e tentou saber o que eu estava passando e o que atormento no momento. Quando percebeu que quase meu corpo estava para fora do escritório, expôs que provaria vozes gritando em sua garganta, aparentemente, sei lá o que seja, esse homem já passou. Suas palavras eram como se fosse o melhor psiquiatra do mundo e tentou dizer o quanto a minha família se perderia depois que eu fizesse isto.
A minha mulher não ia superar, os meus parentes não suportariam e eu perderia tudo que eu construí. As pessoas lá embaixo aumentando, crianças abaladas e sem entender, adultos chegando em suas ocupações. Seria um trauma, pode criar no escuro da mente coisas pavorosas que a minha escolha errada causaria na vida dos outros, um terror chocante. A cadeira, eu já não estava mais suportando as investidas do outro lado, e antes que a porta fosse arrebentada por outras pessoas preocupadas comigo, aquele homem me salvou. Eu pude enxergar com mais atenção na minha mente todos os dias que a minha companheira me recebeu, com um sorriso e dizendo que me ama. Os meus filhos, Naomi e Akemi, me chamando de paizão e falando o quanto eu sou importante. Até meus parentes sempre me recebendo bem, apesar dos meus problemas emocionais. Não faz sentido destruir a vida deles. Ele batendo palma dizendo quanto eu fui bem. Porque isso se eu nem tenho inimigos? Não tinha nada para reclamar, sabia que poderia conseguir um tratamento. Finalmente eu estava fora da janela, é a única coisa que eu poderia fazer. Porque o terror, onde não existe, foi criado apenas por minha mente burra. Nunca me senti tão bem comigo mesmo. Virei minhas costas, respirando fundo e confiante, a primeira vez na vida que realmente estava feliz e aliviado por agradecer o esforço que alguém fez e tentou me ver bem, lutando ferozmente cada segundo. Um homem que em menos de segundos estava próximo do meu rosto, quase que beijando a minha boca, agora animado, enxergando em minha direção e empurrando-me com sua mão. Segundos antes que eu ficasse distante o suficiente, assobiou essas palavras. O meu rosto vendo a sacada mais próximos. Não tem graça quando vocês estão tristes.